Várias cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, né, já tiveram a definição das eleições deste ano. E a gente tem feito aqui nesta semana uma série de entrevistas com os prefeitos que foram eleitos ou reeleitos aqui nas cidades da Grande São Paulo. E hoje a gente vai falar com o prefeito reeleito de Santo André, o Paulo Serra, do PSDB, reeleito para ficar mais 4 anos à frente dessa cidade tão importante aqui do PCD paulista, com mais de 76% dos votos válidos. Uma margem gigante, né? E ninguém tem uma votação como essa sem antes ter muito mérito. Então, prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Bora Brasil e a gente já começa te parabenizando pela votação e, na sequência, te perguntando o que o senhor fez para enxugar a máquina pública aí? Porque eu vi que antes havia uma dívida de 325 milhões, o senhor conseguiu reduzir para 75 milhões. Bem-vindo, prefeito. Bom dia, Joel. Bom dia a toda a equipe. Obrigado pela oportunidade, os ouvintes aqui da Band, da Rádio Bandeirantes. A gente, em 2016, a gente falou na cidade toda que a gente ia implementar um novo modelo de gestão. E a fórmula, Joel, é relativamente simples. É enxugar a máquina, acabar com desperdício, com privilégio. Então, tem alguns exemplos, né? A gente acabou com carros oficiais de luxo que tinham aqui para o prefeito, para o secretário, celular corporativo, 40% a menos de cargo comissionado, imóveis alugados ociosos que tinham aqui na cidade. Só para dar um exemplo, o prédio da Secretaria de Educação, o aluguel era R$200 mil por mês, né? E a gente tirou a secretaria de lá, trouxe para um prédio próprio. Então, essa somatória, logo no início da gestão... Tinha espaço e pagava-se 200 mil de aluguel? Tinha um espaço ocioso? 200 mil... espaço ocioso. A secretaria veio aqui perto da Secretaria de Cultura, aqui no Paço, apertou um pouquinho, ajeitou em cima da biblioteca e está lá, funcionou os 4 anos perfeitamente, e a economia de 5 milhões só nesse prédio. Agora imagine o que acontece no Brasil em algumas situações iguais a esta, que o senhor acabou de relatar para a gente. Imagine, só em Santo André, só em Santo André, o fato dele tirar os funcionários de um lugar que era alugado e colocar em um espaço que já era da prefeitura, já demandou ali uma economia de R$200 mil por mês. É por mês mesmo, prefeito? Por mês, olha isso aí. Por mês mesmo, é isso mesmo. A frota oficial de carros, mais 4 milhões por mês, que a gente reduziu, vendeu carro de luxo, carro tinha Fusion, Vectra, acabamos com isso. E na folha de pagamento, com a redução da máquina, dos cargos não concursados, 12 milhões por ano. Então, são números que tiveram um impacto muito positivo. E aí começa a dar bom exemplo, a máquina começa a girar de novo, né? As dívidas começam a ser saldadas, recupera a credibilidade, a cidade volta a ter capacidade de investimento, e a gente saiu de um endividamento que parecia impagável, e a gente... durante toda a gestão, a gente entregou, já tem em execução, mais de 1 bilhão e 100 milhões em obras, né? 8 creches, 22 unidades de saúde modernizadas, 200 quilômetros de asfalto, viadutos, pontes, praças de esporte, ginásios esportivos que foram recuperados. Então, é inversão, na verdade, quando a gente fala de racionalização de recurso público, com esse novo modelo de gestão, essa racionalização, esse bom uso do dinheiro público aconteceu aqui. E o reconhecimento foi essa votação recorde, né? Que a gente, com muita sinceridade, a gente não esperava, mas é claro que a gente ficou muito feliz, né? Quase 77% da população, a maior votação da história de Santo André, né? E com mais um ingrediente que também nos alegra muito, que a cidade há 20 anos não tinha um prefeito reeleito. O último havia sido o Celso Daniel, lá em 2000, né? Então, toda essa mudança, né? Eu tenho dito que o legado que a gente deixa é um recado muito claro que a cidade manda aí para a classe política e para os próximos prefeitos que virão, que quando o trabalho é feito de forma que chega, né, no cotidiano, no dia a dia das pessoas e melhora a qualidade de vida das pessoas, as pessoas reconhecem, né? E foi isso que aconteceu em Santo André. Então, a gente deixa um legado que a cidade fica mais exigente, né? Nos dá também uma grande responsabilidade,
mas eu estou muito animado, muito feliz com isso tudo. Prefeito, qual vai ser o principal projeto que o senhor vai tocar agora à frente de Santo André? É importantíssimo que a cidade esteja com as contas em ordem, porque a gente sabe que também, por outro lado, a arrecadação caiu bastante, né, por causa da pandemia. Então, com o que há em caixa hoje, como que o senhor pretende tocar a cidade daqui para frente e quais projetos vão ser prioritários? Primeiro dar continuidade, né, a esse modelo de gestão que saneou as contas. Claro que a gente tem um desafio ainda durante a Covid e principalmente pós-Covid na questão orçamentária e financeira, né, mas a gente inicia 2021 muito melhor do que estávamos em 2017, né, e os dois principais eixos é a educação. A gente já forneceu internet para todos os alunos, estamos comprando tablets para 32 mil alunos da rede, porque a gente vai fazer o reforço da educação, que houve um prejuízo pedagógico esse ano, através dessa universalização da internet, do reforço através do ensino à distância, e a geração de emprego e renda, né? A geração de emprego e renda é o nosso foco principal, qualificação de mão de obra, através do programa que a gente tem aqui, que chama Escola de Ouro. Temos uma meta de 10 mil qualificados aqui no Escola de Ouro, ou à distância ou presencial, dependendo da vacina, né, que é o que todo mundo espera, que ela chegue logo no início do ano. E também continuidade do processo de desburocratização. A gente conseguiu retomar o eixo Tamanduateí aqui na Avenida dos Estados, recuperando a avenida, trazendo investimentos importantes. O nosso parque tecnológico que saiu do papel e que atraiu para a cidade grandes grupos como a Pirelli e Promitium, que está com o núcleo de inovação de pneus agro aqui na cidade. A Solvay, Rodia, né, antiga Rodia, Solvay, que também está aqui e desenvolveu aqui o tecido anti-coronavírus no nosso parque tecnológico. A Braskem, que investiu mais de 500 milhões em eficiência energética na planta da cidade. Além de grupos de atacado, varejo, polos gastronômicos, que Santo André se tornou o polo gastronômico da região metropolitana. Então, a gente vai potencializar tudo isso com o processo de desburocratização que a gente iniciou e que hoje você abre uma empresa em Santo André em 7 dias com a ferramenta totalmente digitalizada, e a gente quer continuar fazendo com que o poder público estimule, né, essa geração de emprego e renda, deixando a cidade mais estruturada, com mais credibilidade, que é o principal desafio. A retomada econômica, sem dúvida, está no nosso foco aí como prioridade, somada à educação. Como qualquer outra grande cidade da região metropolitana, Santo André também sofre com as enchentes, os alagamentos. Sem dúvida. Me lembro bem que já mostrei várias vezes com o nosso helicóptero Tubarão da Band, ali a Avenida dos Estados, a região central também de Santo André. Transporte coletivo fica travado, parado, e os motoristas como um todo esperando a água baixar nesses pontos mais recorrentes. O senhor tem algum projeto, algo já sendo feito ou planejado para tentar pelo menos mitigar os efeitos das fortes chuvas aí em Santo André? Joel, a gente conseguiu ampliar o piscinão de Santa Terezinha em 30%. Esse ano nós não tivemos problema, e é o eixo do Tamanduateí, que é da Avenida dos Estados, que também acaba dando problema no centro. A gente tem um projeto junto à CAF de 50 milhões de dólares que está em execução para drenagem e construção de micro reservatórios por toda a cidade, né? E uma conquista importante da região foi o início lá do piscinão Jabuticabal, que está em andamento. Ele fica na divisa de São Caetano com São Paulo, né? Mas ele resolve, e eu acredito, e os estudos mostram de maneira definitiva, o problema da Avenida dos Estados, que é Mauá, Santo André e São Caetano, né? Muitas vezes, Joel, não chove em Santo André e a Avenida dos Estados enche por causa da chuva de Mauá. É verdade. Né? Então, tem que ter uma ação regional. O governador, naquela chuva que você se lembra, em fevereiro do ano passado, né, que foi uma das maiores, né, dos últimos 30 anos, né? O governador foi muito solícito naquela oportunidade e deu andamento a um projeto que estava parado há mais de 20 anos, que é o piscinão Jabuticabal. Então, eu fiquei 7 horas travado no trânsito naquela chuva. 7 horas e não consegui chegar aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação a tempo. Cheguei às 10 horas da manhã. Saí de casa, era 3h30 da manhã.
Cheguei às 10 porque teve um especial aqui, a gente iniciou o especial para prestar serviço para a população de São Paulo. Então, uma chuva como aquela, é claro, foi totalmente atípica, mas a gente tem que se preparar, como o senhor está dizendo aí, para as chuvas mais comuns e corriqueiras, que são intensas aqui na região metropolitana, né, prefeito? Exatamente. E também a Avenida dos Estados, ela está passando por uma modernização, revitalização, e a gente está refazendo toda a drenagem. Então, aumenta a capacidade. Não é a solução definitiva, essa só com o piscinão Jabuticabal, mas eu acredito que melhore bastante, né? A gente já, esse ano, pelo menos, a gente não teve problema em janeiro, fevereiro e março, que geralmente a gente tem. A gente conseguiu passar esse ano sem ter problemas lá na Avenida dos Estados. Prefeito, saindo da questão das enchentes, a gente tem questionado isso também aqui para todos os prefeitos que estamos entrevistando, a respeito da situação do coronavírus na cidade, né? Foi percebido aí também em Santo André um aumento dos casos nessa última semana ou nas últimas semanas? Como que o senhor, que já está aí à frente da cidade durante todo esse período de pandemia, vai manter o trabalho ou de fiscalização ou de novos fechamentos de comércio para evitar que os números disparem por aí? Não, por enquanto há um crescimento, sem dúvida, mas a gente ainda tem uma taxa de ocupação de leitos, difícil usar essa palavra, mas ela ainda é confortável, nós estamos na ordem de 30%. A gente tirou os hospitais de campanha muito rápido do papel aqui na cidade. O máximo que a gente chegou foi a 75% de ocupação. E a gente vai intensificar a conscientização das pessoas, o cuidado. Nós temos um programa aqui que é o Pit Stop da prevenção em todos os corredores comerciais, nos terminais de ônibus, nas estações de trem, que a gente distribui máscaras, álcool em gel. A gente fica lembrando o tempo todo da importância das pessoas terem esse cuidado, né? Travou aqui a ligação com o prefeito. Sabe o que tem acontecido? A linha tem caído no final da entrevista. Pois é. Ontem foram 2 vezes e hoje a linha foi interrompida já no final. Mas seria legal, pelo menos, a gente restabelecer o contato. Para a gente se despedir, né? Para não ficar chato. Voltou? Agora sim. Estamos te ouvindo, prefeito. Pois não, prefeito. Eu tava falando que a gente vai intensificar nesse momento as fiscalizações e a conscientização, né, através do pit stop, a distribuição de máscaras, porque o que a gente vê é um relaxamento dos cuidados, né? E isso tem acontecido no mundo todo, no Brasil não é diferente, em Santo André, e a gente vai intensificar muito essa participação das pessoas, porque as batalhas que nós vencemos até aqui, teve a participação do poder público, mas efetivamente a população, a nossa gente aqui em Santo André colaborou muito. Nós chegamos a ter 80% de isolamento naquele período no início. Isso brecou a velocidade do vírus, nos permitiu equipar a saúde, e hoje, se a gente tem um certo conforto, uma capacidade de atendimento grande, foi por conta disso. A gente não pode arriscar colocar tudo isso a perder, né? E também colocar em risco a retomada econômica. Então, nós vamos investir muito mais ainda na conscientização e na fiscalização para que a gente continue evoluindo e, quem sabe, né, torcendo muito para essa vacina, seja a de Oxford, seja a da Pfizer, seja a Coronavac, né, a primeira que tiver aí com a validação científica da Anvisa, que a gente consiga já começar esse processo para ir vencer essa guerra de vez. Tomara. Com certeza. Prefeito Paulo Serra de Santo André, parabéns pela reeleição, parabéns pela votação. Um grande abraço ao senhor, boa sorte, tá bom? Até breve aqui no Bora Brasil. Obrigado, viu? Obrigado aí pela cobertura da Bandeirantes, por esse espaço, e conte aqui com a cidade de Santo André. A gente que agradece. Um abraço.